Você sabe o que é a fotometria e como você pode e deve usá-la para conseguir a exposição perfeita para suas fotos? Vamos entender um pouquinho sobre isso hoje? Fica comigo! Oi, meu povo! Sejam bem-vindos! Você está aqui no canal Fotografia e Afins e eu sou Sandra. E hoje com um novo visual, perceberam? Então, meu povo, sejam muito bem-vindos aqui. Se você já está aqui há algum tempo e ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve aí, deixa os seus comentários, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo também. E se você está aqui pela primeira vez, aproveite e se inscreve também. Aperta lá o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, deixa os seus comentários, compartilha, curta, tá bom? Então vamos começar o nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre fotometria. A gente estudou um pouco sobre ISO, sobre a abertura do diafragma, sobre a velocidade do obturador, e a gente viu que todas essas coisas elas são usadas para definir a exposição da nossa foto. As três juntas formam o triângulo da exposição, que a gente já viu nesse vídeo, e elas trabalham em conjunto. Quando a gente ajusta uma, a gente interfere na exposição e a gente precisa fazer compensações nas outras, tá? Elas são interligadas, interrelacionadas. Ok, isso é algo que a gente já aprendeu, tá bom? Mas e aí, como é que eu vou saber se a exposição está certa ou está errada? As nossas máquinas, a maioria delas, tem um fotômetro embutido. E como é que funciona esse fotômetro? Como vocês podem ver aí, esse fotômetro, ele é como uma reguinha de medição, que você consegue visualizar na tela da sua câmera, tá? E ele mostra se a foto está mais exposta ou menos exposta, ou se está na exposição adequada, tá certo? A câmera, ela tem esse fotômetro embutido, mas existem alguns fotômetros externos que você pode ver aí na imagem, que também podem ser usados caso a câmera não tenha um fotômetro embutido, ou mesmo caso você queira uma análise mais precisa. Os fotômetros externos, eles são mais precisos. Bom, o que que o fotômetro mede? O fotômetro mede a luz que é refletido pela cena. Então, o que é que a câmera está enxergando em termos de iluminação, em termos de exposição. Então, a câmera usa o seu fotômetro interno para medir essa luz que reflete da cena. Quando essa reguinha ela está no zero, é considerado que a sua fotometria está perfeita, está certa, tá bom? Só que tem uma questão aí importante que a gente precisa conhecer. Qual é? O fotômetro da câmera, ele funciona baseado na cor cinza, tá? Ele faz uma análise da cena de todas as cores, considerando que o zero é a cor cinza, tá? A cor cinza média. Essa cor é uma cor que tem 50% de branco, 50% de preto, tá? Essa tonalidade que é o cinza médio. Só que as cenas, elas nem todas têm uma tonalidade, no geral, de cinza médio. Então, a câmera, ela muitas vezes erra por causa disso. Quando a gente faz a fotometria pela câmera, a gente precisa entender como é que tá, qual é a predominância de cor daquela cena, tá certo? Se a predominância de cor tende para esse cinza médio, a fotometria vai ficar correta. Mas se a predominância de cor for para o branco, o que acontece? A máquina vai pensar que aquela exposição ela está muito clara, que aquela fotometria ela está super exposta. Quando ela faz aquela medição, ela fica imaginando que aquela cena está super exposta. Por quê? Porque tem uma predominância de branco. Mas, na verdade, a cena não está super exposta. Ela tem uma predominância de branco. Mas a câmera não entende isso. O que é que ela faz? Ela vai e escurece a foto, porque ela está imaginando que a cena está super exposta.
Se por outro lado a cena ela tiver uma predominância de pretos, a máquina vai imaginar, vai interpretar que aquela cena está subexposta, que ela está muito escura. E o que é que ela vai fazer? Ela vai clarear mais a cena. Por quê? Porque ela está imaginando que a cena está subexposta. E, na verdade, a cena não está subexposta. Ela tem só uma predominância de preto. Então, o que acontece? Quando eu tiro uma foto de um lugar que a predominância da cena é de branco, aquela foto ela vai ficar subexposta se eu for usar só a fotometria da máquina, da câmera. Se eu for tirar uma foto de um lugar que a predominância de cor seja o preto, aquela foto ela vai ficar super exposta, porque a câmera vai interpretar que aquela exposição ela tá pouca e aí ela vai tender a clarear a cena, a clarear a foto, tá? É por isso que não é adequado tirar as fotos no automático. Por quê? Primeiro, a câmera ela vai querer botar o fotômetro no 0. Mesmo que a cena tenha uma predominância do cinza médio e ela faça uma fotometria correta, tá? Existem vários conjuntos de ajuste que deixam aquela fotometria no 0, tá? Eu posso usar uma velocidade, uma abertura e um ISO, de tal forma que aquela exposição seja no 0, e posso usar outro conjunto de ajustes que também vão deixar a exposição no 0. Por quê? Eu tenho um conjunto de ajustes, minha exposição está no 0. Eu diminuo a velocidade. Se eu diminuo a velocidade, o que acontece? A minha foto vai ficar mais clara. Mas aí eu diminuo a minha abertura, aumento o número F. Na hora que eu diminuo a minha abertura, a minha foto vai ficar mais escura. Então, eu fiz um ajuste que a foto ficou mais clara, mas fiz outro ajuste que a foto ficou mais escura. Resultado, a minha fotometria continua no 0. Só que eu tô com outro conjunto de ajustes, que pode não ser o ajuste que eu queira. Pode ser que a velocidade esteja muito baixa, que eu vá ter fotos borradas. Pode ser que a minha abertura esteja muito alta e eu vou ter um desfoque que eu não quero. Então, eu posso ter um conjunto de ajustes, um ISO que ficou muito alto e vai trazer muito ruído. Então, a câmera, ela vai trabalhar para que aquele ajuste da fotometria fique no 0, mas não significa necessariamente que eu vou ter as condições ideais de ajuste para aquela cena, tá? A exposição pode estar ok, mas o conjunto de ajustes não está ok, tá certo? Essa é uma grande questão da câmera no automático. Uma outra questão é o seguinte: se eu estiver fotometrando a minha cena e a minha cena tiver uma predominância de cinza, tá? Do cinza médio, o que acontece? A minha fotometria vai estar ok. Mas se eu estiver fotometrando uma cena e essa cena tiver uma predominância de branco, a minha cena vai ficar escura. Pelo motivo que a gente já falou, a câmera vai interpretar que a cena está super exposta. Então, o que é que eu preciso fazer? Se a minha cena tiver uma predominância de brancos, eu preciso aumentar essa minha exposição. Em vez dela estar no 0, ela vai ter que estar em um ponto, eu aumento ela em 1 ponto, ou até 1 ponto e 2/3 por aí. Então, eu sugiro pelo menos 1 ponto e 1/3. Mais ou menos ali, nessa fotometria, a gente vai, na maioria das vezes, obter uma exposição adequada. Então, o 0 para uma cena predominantemente branca não é o adequado. A gente precisa colocar essa exposição, essa fotometria, 1 ponto e 1/3 mais ou menos, mais clara, porque a câmera vai querer escurecer. Por outro lado, se a cena estiver predominantemente preta, a gente precisa levar a nossa fotometria 1 ponto e 1/3, pode ser 1 ponto, pode ser 1 ponto e 2/3, tá? Mas pelo menos 1 ponto e 1/3 é uma fotometria adequada para uma cena que é predominantemente preta, para que a gente traga a exposição
para o nível adequado, porque a câmera está interpretando errado. Por que isso? Porque o fotômetro da câmera, o fotômetro embutido, que a maioria das câmeras tem, ele faz essa interpretação considerando esse cinza médio. Muitas vezes a gente usa um cartão cinza, chamado cartão cinza médio ou cinza 18%. Acho que vocês já ouviram falar ou até já usaram, tá? Esse cartão. O que é que esse cartão faz? Para a cena que a gente vai fotografar, a gente coloca esse cartão no lugar exato onde a gente está focando a cena, para que a câmera faça uma medição da fotometria naquele cartão. Esse também é chamado cartão 18%. Por quê? Porque é um cartão que reflete 18% da luz que incide sobre ele. Então, a fotometria baseada nesse cartão é uma fotometria correta, tá? Eu trouxe aqui para vocês verem. Isso aqui é um chaveirinho vendido por aí, em todo lugar que vende material fotográfico, tem desses cartõezinhos até maiores, o que é bem melhor, tá? Esse aqui é um cartão cinza para você fazer a sua fotometria, também usado para balanços de branco, que a gente não vai ver agora, a gente vai ver no outro vídeo, tá? A questão do balanço de branco. Ele tem um cartão branco e ele tem um cartão preto também. Você pode fazer a sua fotometria usando o cinza, tá? Quando você coloca o seu fotômetro ali no 0. Você pode fazer a sua fotometria também usando o branco e você pode fazer a sua fotometria usando o preto. Você muitas vezes não tem uma tonalidade de cinza médio no lugar onde você está fazendo a sua fotografia, onde você está se preparando para fazer a sua fotografia, mas você tem uma folha de papel branca ou você tem alguma coisa preta, tá? E você pode fazer a sua fotometria usando o preto, usando o cinza e usando o branco. Mas como é que você faz essa fotometria? Se você estiver usando cinza, você ajusta o seu fotômetro, tá? Você pega os 3 ajustes de ISO, de abertura e de velocidade, de forma que o seu fotômetro esteja no 0, se você usar o cartão cinza médio. Se você usar o cartão branco, o que é que você tem que fazer? Lembra? A gente tem que aumentar a exposição, porque a câmera vai pensar que a cena está super exposta e vai tentar escurecer, tá? Então, se você usar o cartão branco, você precisa colocar a sua fotometria 1 ponto, ou 1 ponto e 1/3, 1 ponto e 2/3 a mais. Você ajusta a sua fotometria, bate uma foto e checa se tá ok, tá? E se você for ajustar a sua fotometria usando o preto, o cartão preto, você precisa deixar a sua fotometria 1 ponto ou 1 ponto e 1/3, 1 ponto e 2/3 negativo, tá? Porque a câmera está pensando que a cena está subexposta e vai querer clarear, tá? Então a gente tem que deixar essa fotometria nesse negativo para a gente ter uma exposição adequada, tá certo? Então, mais uma vez, esse é um dos motivos pelo qual a gente não é legal a gente usar a nossa câmera no automático. Porque se eu faço a fotometria de uma cena e ela é predominantemente em tons de cinza médio, essa fotometria vai estar ok. Mas quase nunca isso é a realidade. Se eu faço a minha fotometria numa cena que tem uma predominância de tons claros, de brancos, o que vai acontecer? A máquina, né, a câmera, ela vai tender a escurecer aquela cena e o meu branco não vai ficar branco, ele vai ficar num tom meio gelo, ele vai ficar um tom diferente. O meu preto também não vai ficar preto. Ok? Então, as cores elas vão ficar distorcidas. E se o tom da minha cena for predominantemente escuro, predominantemente preto, as cores também não vão ficar reais. Aquele preto vai parecer um cinza. Por quê? Porque a câmera ela vai tender a clarear mais a foto, porque está imaginando que ela está subexposta. Tá bom? Então, a gente vai fazer uns testes usando esses cartões e tirar umas fotos fazendo a fotometria, tanto no cinza quanto no branco e como no preto. E a gente vai observar como é que essas fotos vão ficar.
Então vamos tirar a prova dos 9, como eu fazia na minha época de escola, tá? Então, pessoal, eu fiz os testes e como vocês podem ver aí, nós temos 3 grupos de fotos. O primeiro grupo, que é o grupo de cima, a fotometria foi feita com um cartão cinza. E vocês podem observar que as cores estão compatíveis com as cores reais dos cartões. Tá? Essa fotometria foi conseguida com essa velocidade de 50, abertura 2.8 e ISO 1000. Ok. O segundo grupo, a fotometria foi feita em cima do cartão preto. E vocês podem ver que as fotos estão super expostas. Por quê? Porque a máquina fez uma interpretação errada. Fez a interpretação de que a cena estava subexposta. Por quê? Porque a predominância era de tons escuros, a predominância era do preto. O terceiro grupo, ele foi feito com a fotometria em cima do branco. E como vocês podem ver, as fotos elas ficaram subexpostas. Por quê? Porque a máquina interpretou que aquela cena estava super exposta e aí ela baixou a exposição do ajuste, tá? E vocês podem observar aí que as cores desses grupos, tirando o primeiro grupo, os outros 2 grupos, as cores não são as cores reais dos cartões, tá? Num grupo ela tá super exposta e no outro grupo ela ficou subexposta. Então, para a gente fazer uma fotometria adequada, a gente precisa ajustar o 0 quando tiver utilizando o cinza médio. A gente precisa ajustar uma exposição acima de 1 e 1 terço, 1 e 2 terços. Se nós estivermos fazendo a fotometria em cima do cartão branco, ou de uma folha branca, ou de uma cena que tenha predominância de branco. E a gente precisa fazer a nossa fotometria num valor 1 ou 1 terço, ou 1 e 2 terços para menos, se a gente tiver uma cena com predominância de preto, se a gente estiver fazendo a fotometria em cima de algo preto. Aí sim, qualquer que seja essa forma de fazer a fotometria, nós vamos ter as cores compatíveis com as cores reais, tá certo? Então, meu povo, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá aí o seu joinha, se inscreve no canal, deixa os comentários, coloca aí também assuntos que vocês gostariam que fosse falado aqui no canal. Né? Obviamente, assuntos ligados à fotografia, que a gente vai procurar abordar essas sugestões de vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus e tchau!